Olá, pessoal, mais um podcast. Esse aqui é o nosso VHT, o Shopping Coração do Brás, o shopping que é apaixonado por você. E você é apaixonado por a gente também? Ah, eu espero que sim. Hoje a gente vai conversar com Isaac Brandão, ele que é empresário, professor, esposo, saxofonista, especialista em inteligência artificial. Que mais? Só você Ah, quis ser... na Passou verdade, todas as filas, né, na verdade Isaac? eu passei em várias filas, né? Na verdade eu passei na fila da matemática, eu passei na fila da contabilidade, da controladoria, da ciência de dados e por aí vai, né? A Só gente fila de só gente, de coisa de gente inteligente é, também, né? só a fila de gente com coisas muito complicadas, na Eu verdade. pulei a fila da matemática, Isaac, eu não Ah, quis mas não. não fica tranquila, porque o ódio da matemática não é uma exclusividade sua, tá? Não é uma exclusividade Muito sua. E, bom. assim, o ódio da matemática não é uma exclusividade sua. E também a dificuldade com contabilidade, por exemplo, e gestão de negócios também não é é uma Não dificuldade é de muita todo gente. bem, meu Então, a amigo. gente sabe como é que é. Hoje eu sou diretor de uma empresa de contabilidade chamada Brandão e Lemos, que, né, Uhum. a propósito, né, pelo nome, minha empresa também, Legal, onde eu legal. trabalho com eu e mais dois sócios. Eu, um sócio e uma sócia, que por sinal, meu, muito bom, cara, muito bom trabalhar com eles. E eu dou aula hoje no Centro Universitário Fiel, lá em Osasco, Legal. para a escola de negócios. Então, eu tô aglutinado com todas as áreas de negócio, O que é essa contabilidade. questão da escola de negócio? Eu ouço muito falar sobre, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Tá, escola de negócios é o seguinte, são todas as áreas vinculadas a negócios. Então, contabilidade, administração de empresas, plano de negócio, abertura de novos negócios, o pessoal do marketing, da comunicação, design digital, gestão financeira, é tudo aglutinado, tudo coloca todo esse pessoal dentro da escola de negócios. Hum, Então, nós temos, como toda faculdade tem, por exemplo, a escola de direito. Então, é hum, tudo que é vinculado às ciências da área jurídica, ciências tá. jurídicas. A escola de saúde, todas as áreas vinculadas à saúde, fisioterapia, medicina, enfermagem, farmácia, bioquímica, tudo está vinculado. E hoje eu estou locado na escola de negócios. Legal. E eu também sou pesquisador a título de pós-graduação também, a nível de mestrado, de inteligência artificial. Como que você aplica a inteligência artificial a negócios? Então, hoje, por exemplo, como que eu vou. Eu tô submetendo as IAs que nós temos Uhum. a um kit de perguntas para saber o quanto que ela tem habilidade em responder situações lógico-matemáticas. E aí, qual que é o objetivo desse estudo? É justamente aplicar isso para o mercado, para os meus clientes. Tá. Então, hoje eu tenho um range de clientes, nós temos um conjunto muito grande de clientes na contabilidade, porque a minha empresa é gestão empresarial e contabilidade e consultoria. Então, nós trazemos esses clientes assim e levamos essas ferramentas para os clientes. Tanto é que isso é bom para nós porque eu consigo reduzir o custo. Então, hoje, por exemplo, o que uma empresa tem a título de custo, sei lá, você vai pagar um exemplo, você vai pegar vai chegar numa empresa de contabilidade, você quer trazer a sua empresa para eu administrar, Tá. enquanto contador, Uhum. né? Aí o que que acontece aí? Hoje você vai chegar no mercado, os caras vão virar para você e falar, é R$ 2.500 para fazer o seu serviço, 3.000, R$ 4.000. Eu consigo fazer por um valor muito menor. Não infinitamente menor, mas bem menor. Por quê? Porque dentro desse estudo que eu estou fazendo, o que ocorre? Eu crio uma série de automações no meu sistema de forma interna que eu não preciso de uma equipe gigante de colaboradores para fazer desenvolver o trabalho. Isso tudo com a inteligência Tudo artificial? com IA. Tudo com Olha. IA. Então, como é que funciona? Eu não tenho uma equipe muito grande de Tá. colaboradores, eu tenho os heads. Então, por exemplo, eu tenho um diretor de departamento pessoal, um diretor contábil, que no caso sou eu, e uma diretora de departamento fiscal. E, eventualmente, quando existe a necessidade, um ou outro auxiliar. Então, o que que é feito aí? A IA faz o processo, todo o processo de contabilização, de análise e tudo mais, toda aquela a parte bruta e o refinamento passa por cada um, pelo responsável pelo departamento. Sim. Entendeu? Então ele vai fazer a análise para saber se aquilo que a IA fez
está realmente de acordo com os parâmetros legais, porque a gente não pode confiar 100% na inteligência artificial. Era a minha próxima pergunta que eu ia fazer para Não você. pode. Ela não vai substituir a capacidade humana ainda, né? Não ainda e não tão já. E assim, não tão já Então, que eu esse estou não tão falando, já pode ser que um dia aconteça. não tão já nos próximos 100 anos, talvez, provavelmente que não. Porque o que acontece hoje é o seguinte: o que é a IA? O Porque que tem é? muita gente que não sabe o que que é. Às vezes a pessoa acha que a inteligência artificial é só a Alexa, que a gente pede para tocar uma música e falar qual É, que é a previsão do tempo. também. É Alexa também, também. mas é muito mais. Na verdade, a IA funciona da seguinte forma: a IA é como o seu carro. Pensa no carro de Hum, 1918 e um carro de 2024 ou 25, tá. modelos de 2025. Existe uma evolução tecnológica muito grande aí, mas a função básica é a mesma. Hoje, você chega para o Tesla e fala, leva eu para casa. Ele até leva você para sua casa, Sim. Tem ok? nem motorista, né? Sem Nem precisa. motorista, sem nada. Só que assim, ele tem uma série de parâmetros já pré-programados e linkados que ele consegue levar você para sua casa. Beleza, joia, joia. Ah, a ideia é exatamente a mesma para a inteligência artificial. Ela só faz o que você manda. Ela não tem Ela precisa condições. ter um comando. Eu não tenho como, por exemplo, colocar uma IA como apresentadora de um podcast ou uma pessoa que vai me fazer umas perguntas e vai conduzir isso. Ela não tem como, porque ela precisa de um comando. Assim como o carro, você precisa acelerar para ele andar um pouco mais rápido Certo. ou pisar no freio para ele frear. A IA é a mesma coisa. Ela depende Hum, da estrutura do comando que você vai dar. Então, o que acontece? Por exemplo, base legal. Quando eu vou fazer uma análise utilizando IA, que eu preciso ter a base legal, que a contabilidade é toda baseada em lei. Tipo assim, imagina que o contador é um advogado que sabe fazer conta. É uma, é uma piadinha sem os graça. Eu sei, advogados os advogados vão me massacrar. Mas é bem isso. É um advogado que faz conta. Por quê? Tudo que o advogado vai fazer, ele não pode tirar da cabeça dele. Ele vai ouvir o cliente, vai desenvolver o relato dele, com base naquilo que o cliente falou, é embasado na lei. Tudo que a lei fala para salvaguardar o lado do Certo, cliente. O certo. contador é exatamente a mesma coisa, só que eu vou trabalhar com números e eu tenho que prestar conta para o fisco. Acabou. Então, assim, tudo que é base legal. Então, eu vou colocar lá, o sisteminha vai rodar. Ele vai rodar toda a IA, vai fazer todo o processo, tudo direitinho. E aí ele vai chegar num ponto que ele vai falar para mim, aqui, ó, é isso daqui. O que que eu tenho que ver? Eu preciso fazer uma análise daquilo e comparar com aquilo com a base legal que nós temos. Porque o que que acontece? Se eu confiar 100%, tem muita coisa que ela não faz. As Hum, bases legais, por exemplo, salvo engano, até 2022. Então nós estamos com um hum, gap de 2 anos. 2 anos. Então, isso precisa mais operações mais robustas, mais brutas. Por exemplo, eu tenho que fazer uma conciliação com o extrato bancário, que o extrato bancário, o que é conciliar o extrato bancário? É tudo que aconteceu na empresa de um lado e tudo que está no extrato bancário eu tenho que fazer bater. Eu já trabalhei em empresa de contabilidade e eu fazia esse É, processo. é Ah, uma loucura. É era uma muito chato, loucura. amiga. E o problema é quando, provavelmente, né, eu peguei essa época também, que você fazia tudo na Tudo mão. E não. aí o que que acontecia? Um pequeno problema. Quando você terminava o estrado e você não achava a diferença, você ficava louco. Louco. E aí o que acontece? Hoje já é diferente. Sim. Hoje, por exemplo, eu coloco lá, até mesmo através de um processo de PROC-V que tem programado na base de dados, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer todo comparado. Ela vai falar para mim, ó, o lançamento tal, 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 tal. Eu não identifiquei, mas ela não fala se está certo ou está errado. Eu Hum, não identifiquei. Você não identificou? Top, cara, beleza. Você não identificou aí que nós entramos. E sim. a gente verifica. E mesmo assim, passa pelo crivo humano. Não é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, eu falo para os empresários, eu falo para todo mundo que me pergunta da IA. IA não é Deus ex machina. Essa expressão, para quem não sabe o que que é Aham. Deus ex machina, é o Deus saído da máquina. Não é o Deus saído da máquina. Ele não sabe tudo. E você precisa passar por uma modulação. Sempre tem que passar por uma análise, aliás, tem que ter um moderador
para analisar Uhum. e verificar isso aí, porque alguns deles trabalham com sistema de treinamento também. Então, por exemplo, vamos lá, eu coloquei, vamos imaginar que você tem uma empresa, do Tá. Simples Nacional, um exemplo, e eu peço para ela fazer uma série de cálculos, uma série de análises com base de informações que você já me passou do seu financeiro. Então, eu vou querer saber qual que é a projeção para 5 anos da sua empresa, como que ela está crescendo, o que precisa melhorar, por exemplo, se você tem um estoque, se não está furado. Então, eu vou fazer uma série de análises aí, eu faço essa série de perguntas para ela. Ela vai rodar todos os cálculos. Então, esse tempo que a gente gastava, ela faz em 2, 3, 4, 5 segundos. Meu Deus. Pensei Então que eu você ia falar consigo. minutos, é Não, segundos. eu consigo, só para você ter uma ideia, a gente consegue processar tipo 2.500 linhas de uma tabela de Excel em 3 segundos, por aí, ou menos até. Ela já te mostra tudo. Só que é assim, É. calma. Ela vai te dar um resultado. E aí, com base no resultado, você analisa Se se tá certo. ok, se está certo ou não. Pela experiência do conhecimento que você tem, não só teórico como prático, Uhum. você consegue determinar se aquela informação está certa ou está errada. Porque assim, é uma coisa que eu nunca fiz e eu nunca vou fazer. Jamais passar informação para o fisco e para o cliente sem o moderador. Não tem como. Isso é regra, é lei no escritório. É lei. Tem que ter o moderador para fazer Uhum. análise para ver se está certo ou se está errado. Então, Sim. não tem jeito. Por isso que assim, você perguntou, vai substituir o ser humano? Olha, é assim, ó. Vamos começar a pensar uma coisa bem simples, bem Uhum. básica. Vai. Imagina o fósforo. Hum. O fósforo é uma tecnologia? É, É. Tudo que facilita a vida do ser humano é tecnologia. tecnologia. Olha a evolução do uso do fogo. Você começou com Na pederneira, pedrinha. pedrinha, Aham. etc. E à medida que nós fomos evoluindo o uso do fogo, nós precisávamos de mais conhecimento do que fazer com o fogo. Porque senão o fogo ia ser uma tecnologia obsoleta. Então, a Sim. partir da pedra, nós começamos a fazer alimentos preparados com fogo, e evoluiu para N coisas. Hoje, o nosso mundo tudo começou com o O fogo. Lá fogo, né? atrás É. evoluiu. E até o uso do fósforo evoluiu de uma forma exponencial. Mas isso não significa que o fósforo evolui. Nós evoluímos por causa do fósforo. Não. É o contrário. Aham. Ele Ele evoluiu. evoluiu por nossa causa. Então, à medida que nós vamos gerando conhecimento, a tecnologia vai evoluindo. Então, não existe esse negócio que a IA vai substituir o trabalhador 100% e ela vai criar uma singularidade ao ponto de pensar por si só. Isso não Uhum. existe. Uhum. Na verdade, o que vai ocorrer aí nesse processo aí é exatamente ao contrário. Nós precisamos evoluir e nós precisamos saber o quanto que nós vamos moderar essa inteligência artificial. Até porque, né, eu acho assim que é muito bom a gente ser curioso, Sim. buscar e tudo, só que às vezes essa curiosidade pode ser até um pouco perigosa, né? Você acha que a inteligência artificial, dentro dessa questão que você está falando, ela pode chegar a um nível de ser perigosa? Depende do que você define por perigo. Por exemplo, vamos falar dados, Ah, vamos meu. falar Dados, você está falando de de dados abertos, os essas dados coisas? abertos, Meu, ou de até mesmo essa questão de substituir as pessoas por robôs, que a gente está vendo muito agora, robôs sendo garçons, então você está perdendo o campo de trabalho, está perdendo muitas profissões. Nesse âmbito, assim, vamos falar desse âmbito financeiro? Vamos colocar na nesse verdade é ponto? assim, eu sempre penso da seguinte forma. Eu sou batista, eu congrego na igreja batista e o meu pastor fala uma coisa que é importante. Conhecimento não ocupa espaço. É uma Interessante, frase importante para a vida. interessante. O conhecimento não Não ocupa ocupa espaço. espaço. E aí, o que eu observo das pessoas? Realmente, a pessoa tem medo mesmo de perder. A gente vê essa situação. Só que o que ocorre hoje em dia é uma coisa muito básica. É assim, questão dos dados. Primeiro delas, os nossos dados estão expostos. Esse aí a gente já perdeu, na Isso verdade. aí já era. Isso aí a gente está exposto. Nós estamos expostos. Segundo detalhe importante também, a pessoa vai perder seu lugar no mercado de trabalho depende do quanto que você desenvolve conhecimento na sua área.
Porque vamos lá, você hoje é apresentadora num podcast, você tem os seus outros trabalhos, Uhum. etc. Só que aí a questão aí é o seguinte, o quanto da sua profissão você sabe? Eu, enquanto contador, só para você ter uma noção, eu nunca passei 2 anos sem fazer uma pós-graduação ou uma especialização. Legal. No escritório, os meus sócios também. Então, hoje, no intervalo de 10 anos, a gente nada, nós estamos contabilizando aí pelo menos 5 cursos de especialização. Então, hoje, eu não tenho medo, por exemplo, de ser substituído por uma IA. Eu não tenho. Porque, na verdade, para a IA poder operar, ela vai precisar do conhecimento que eu desenvolvi, porque Sim. ela tem um problema grave, que é o seguinte: ela não sabe, ela não tem noção espacial. Hum, E ela não tem noção, por exemplo, ela não tem uma noção, por exemplo, como nós temos de relacionamento. tá. Então você senta com o cliente para conversar com o cliente, entender as dores do cliente para entregar para ele algo bom. O que, que vai acontecer nessa janela? Você começa a ter percepção do cliente, do indivíduo, do ser empresário, do indivíduo enquanto pessoa. E isso é uma coisa que a inteligência artificial não tem. Mas essa percepção você vai criando por conta de conhecimento que você vai adquirindo, inclusive conhecimento teórico. Então, por exemplo, posição de mão, expressão facial, como que o cliente cruza a perna, o tom de voz dele, Se ele tá se ele irritado, está se irritado é ou um não. cliente mais calmo. Sim, Isso a inteligência sim. artificial não vai Ela não vai poder. ter, ela não tem condição, porque se ela pergunta e resposta. Tá É. bom. E aí, assim, Ela é um hoje. facilitador. Exato, É isso que eu acho exato. que também as pessoas acabam não entendendo, né? Sim, e aí o que que nós temos? Pessoas perdendo medo, mas o que que eu percebo é o seguinte, que ao longo do tempo, eu não sei, agora é uma questão muito filosófica e muito complicada da gente falar, Aham. porque assim, o quanto que as pessoas perderam de habilidade Hum, de conhecimento, de buscar conhecimento. Parece que é o seguinte, depois que nós colocamos o conhecimento dentro do celular, nós literalmente colocamos o conhecimento dentro do bolso. é. E hoje o conhecimento está no bolso. A pessoa, antigamente você chegava para comprar um celular, você perguntava para a pessoa: olha, esse celular ele é bom, o que ele faz? Não, ele tem acesso às redes sociais. A nossa vida ficou resumida à rede social. É verdade. E aí o que, que acontece aí? Você tem pessoas em redes sociais que são excelentes comunicadores, você vai aprender demais com eles, mas muito, muito, vai aprender com força. Em contrapartida, nós temos pessoas que não têm conhecimento absolutamente nenhum, vendendo uma coisa que elas não sabem, nem elas sabem o que elas estão falando. E aí o que, que ocorre dentro dessa janela? Nós ficamos nesse gap durante anos, anos nesse gap, de não buscar o conhecimento. Aí de repente surge essa ferramenta que fala para você, meu amigo, me fala uma coisa, você vende caneca. O quanto você sabe de caneca? Ah, não, eu vendo caneca. Obrigado, tchau. Sabe por que que é obrigado, tchau? Porque você vai chegar para uma IA e vai falar: essa caneca é boa por quê? Porque a composição dela é isso, Aham. porque ela guarda a temperatura não sei quantos minutos por causa disso. Olha, para você ver como é que são as coisas. Eu conheço um vendedor de sapato. Ele é vendedor de sapato. Ele não é dono de loja de sapato, ele é vendedor de sapato. Sabe como é que ele me convenceu? Um dia eu É. cheguei, falei, ó, esse sapatênis aqui, eu queria ver esse sapatênis. Ah, pois não, senhor. Ó, eu tenho esse. Aí eu pus todos eles no pé. Ó, mas eu gostei desse aqui. Ele falou, posso dar sugestão, senhor? Falei, pode. Esse sapatênis aqui, o senhor anda muito? Eu falei, ando pra caramba. Eu ando demais, porque eu ando mesmo, ando Aham. muito. Ando muito. Ele falou, não leva não. Por que não? Porque assim, esse aqui tem um solado de borracha simples. E para o que o senhor precisa, eu preciso desse, o senhor precisa desse solado aqui, deste outro, que eu também tinha gostado assim, sabe Mais quando ou você fica mais ou menos, menos? é. Mas esse daqui é mais funcional para o senhor, porque ele vai durar mais no seu pé, porque ele tem PVC, que é aquele PVC, aquele plástico do cano, Aham. tem o PVC e ele vai durar muito mais o seu pé. O seu pé vai ficar muito mais eficiente, vai ser mais eficiente para o senhor. Então, se o senhor usar isso aqui, 6 meses ele vai furar. Esse aqui o senhor vai demorar uns 2 anos e meio, 3 anos para conseguir furar ele. Coloquei o sapato no pé. E eu fiquei 3 anos todo dia usando sapato. Vamos ver se esse cara é bom. Durou, Confirmando a durou dois coisa aí. anos e meio cravado antes de dar o primeiro furo. Hoje eu só compro na loja desse Com cara e ele. com ele. Eu só compro com ele. Agora, olha só, ele é um vendedor de sapato.
Agora, tem gente que acha que, porque eu sou um vendedor, eu só tenho que fazer aquilo. E aí, você começa a gerar gap de falta de informação para você enquanto pessoa. E aí, o que acontece? Vai chegar um momento que vai vir uma ferramenta computacional e não tem jeito, vai te substituir. A gente até vê isso aqui, por exemplo, dentro do Brás. Muita gente fala, ai, poxa, agora as pessoas só compram online, só compram online. Dois motivos que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. O atendimento, Aham. que aqui a gente vê hoje uma boa melhora, mas ainda Uhum, assim é uhum. uma reclamação geral. Então, assim, a pessoa ela acha assim, o Brás ele se vende por si só. Muita gente fala isso. Então, assim, o atendimento, ele é esse diferencial assim, indescritivelmente onde você estiver, seja no Brás, seja na Louis Vuitton do Shopping Iguatemi. Entendeu? Então, eu acho que essa questão do atendimento, de conhecer várias. Eu gravo muito vídeo aqui. E várias vezes eu pergunto, por exemplo, a alguma vendedora: que tecido é esse? Não sei. Então, eu acho que tem muito também disso, né? Dessa busca pelo Sim. conhecimento. Cara, você é uma vendedora, tá aqui no Brás, procura saber o nome. Na etiqueta do produto tem o nome. Sim. Então, Tem o nome do produto, como você lava, o que você faz. Teste o produto. imagina você Teste o seu chegar para uma produto. cliente, que você sabe que é uma cliente que compra fardos, e você fala: olha, esse tecido é tal, você pode lavar assim. Fala isso para tua cliente, que esse tecido é esse. Isso é um plus, é uma Olha, dica que a gente está dando eu tenho aqui. duas clientes aqui, tenho duas empresas aqui, Uhum. e assim, essa cliente, se você perguntar para ela a composição nuclear do tecido, ela sabe o que falar. E ela começou há pouco tempo, tá voando. Mas sabe o que Então, que é aí você fala: o que, voando? que a Voando. pessoa tem de diferente? É sorte? Não, Não, gente. não. Eu penso o seguinte, ó, eu assim, eu tenho algumas dificuldades para acreditar em sorte. É, Eu tenho. eu também sou Eu meio tenho, eu tenho, eu cética para tenho isso um também. pouco de dificuldade de acreditar em sorte, não só por conta das minhas crenças religiosas, Uhum. mas também por conta da questão que eu penso o seguinte: eu penso que o sucesso é trabalho, estudo, trabalho duro, porque tem muita gente que quer abrir loja online no Brasil e não quer trabalhar, quer falar que está no Brasil, acha que só o nome Brasil vai fazer o dinheiro pingar na conta, não vai, Uhum. tá? Trabalho duro, estudo duro, é pagar o preço e conhecer o seu produto e o seu cliente. Se você não saber trabalhar com essas quatro coisas, não adianta. Não adianta. Você pode ser formado em Harvard, em comércio, em online, em um monte de coisa. Não vai dar certo o seu negócio. Precisa dessas quatro coisas. Eu tenho um cliente, ele é peruano. Eu tenho clientes assim, até fora do Brasil. Aham. Eu tenho um cliente peruano e ele vende limária de alumínio para cortes específicos em pedra e rocha e tudo mais. Tá. Ele vende muito, mas de novo, ele chega para você, você chega para conversar com ele, você vai fazer um podcast com ele. Você vai fazer um podcast com ele, você não tem a dúvida. Legal. Ele vai conversar com você, vai querer saber quem é você, não sei o quê, blá, 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 blá. Daqui a pouco você, apresentador de podcast, está comprando limária de alumínio com ele. Você não tem nem para que usar. Você não tem nem para que usar. Você vai fazer, o que que eu vou fazer com esse bagulho? Não, mas leva, eu vou levar. Aí você acaba levando. Mas por quê? De novo, trabalha duro, trabalha muito, tem muito conhecimento técnico do produto. Uhum. Muito conhecimento técnico. Conhece o cliente demais. E tem esse trato muito grande com o cliente. Então ele fecha Uhum. muito bem. E aí, meu, é sucesso. É, o vendedor, Hum. ele é a pessoa que mais ganha Não no tenha mundo. dúvida. Não tenha Porque o dúvida. vendedor, ele faz o seu salário. Então, às vezes você fala: eu sou só um vendedor". Cara, se você já tem o perfil de conseguir se comunicar bem, de conseguir vender um sapato que seja, você não tem noção do quanto você pode ganhar. E eu acho que as pessoas, elas pensam muito pequeno. Pensa, por Todos exemplo, nós ó, somos se vendedores. você chegar para mim, o que que você vende? Eu sou dono do escritório contábil, Certo. mas eu não vendo contabilidade. Eu vendo segurança e informação. Legal. Segurança, porque você vai vir para minha empresa, Do cara falar assim: você "Ó, vai deitar, tudo meu tá aqui, ó. tá aqui, você vai, Faz e vai". você vai dormir, sossegado. Se você fizer tudo certo, tudo do jeito que é E orientado, ainda com preço que com especial que você preço, falou, com um né? bom preço, Aham.
o que que vai acontecer com você? Você vai dormir tranquilo, porque a gente vai trabalhar em função de você dormir tranquilo. Uhum. Agora, uma coisa que não pode acontecer, sobre hipótese alguma, é você vendedor, eu vendo ali numa lojinha. Não! O que que você vende? Eu vendo segurança e informação. Eu faço isso, esse é o meu trabalho. Que é uma coisa que a contabilidade, por exemplo, não pensa dessa forma. Eles acham que eles Sim. vão fazer aquela coisa fechadinha. E outra coisa, de novo, não é por ser um vendedor e ser empresário que a vida é tranquila. Vou dar um exemplo. Pelo contrário, né, amiga? É o É, que mais trabalho. a gente trabalha tanto, que nem a gente, aproveitando aí que eu quero entrar no gancho do Novembro Azul. Vamos, eu já Vamos estava entrar? aqui já pensando. Vamos! Vamos, bora de Novembro Azul Olha aqui. só, eu passei por um período meio treta aí. O que aconteceu com você? O que Me conta, aconteceu Isaac. comigo foi o seguinte, que o ser humano, o ser humano do sexo masculino, ele tem um problema grave. O homem, ele não gosta de ir no médico, não gosta de É, médico nem a pau, ele não gosta de se cuidar. E de 2020 para 2021, eu tive Covid, como todo mundo. sim. Todo mundo teve Covid, eu não fiquei entubado, graças a Deus. Foram 15 dias assim de febre constante. Aí a minha esposa, né, que é o contrário, né? As Nós mulheres se mulheres cuidam temos muito essa. mais. Aham. Ficou na minha cabeça meses, dias. Vai no pneumologista para ver o pulmão. Vai no pneumologista. Não vou, Simone. Bobagem, eu tô bem, eu tô aqui. Aí fui no pneumologista. Chegou lá, ela fez uma tomo do meu tórax, falou: Isaac, você tá com um nódulo no peito. Aí quando você fala assim, tá com um nódulo no peito, Ah, o é que você imagina? uma bolinha, é um É, um amendoim, um negocinho. feijão, tava do tamanho do limão. Ah, Tava 4 centímetros por 6 centímetros. meu Deus. Eu estava com um tumor numa glândula que nós temos aqui atrás do externo, chamado timo. Sim. E eu tive um timoma. Uau. Um timoma. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu não tinha ouvido falar, que é Hum. raro. É tipo, um em cada 10 mil, um em cada 20 mil. Sorteado É, foi você. 1 milhão ele 1 não milhão, ganhou. é verdade. Mas Mega Sena não, né? tá. Mas o timoma tava lá. E aí o que aconteceu? Eu fui pro cirurgião torácico e ele falou: nós vamos ter que te operar. Eu falei, doutor, eu não quero. Em meia pandemia, né? Não, Porque tava, o bicho tava pegando. não dá pra gente ver isso daí. Outro dia ele falou: não dá, tem que resolver. Ele falou: o tumor tá encapsulado, tudo mais, mas a gente precisa cuidar. Tá, vamos ter que resolver isso. Aí, de novo, trabalho duro, né? A primeira coisa que eu pensei, aí foram duas. Eu cheguei no médico e já fiz uma pergunta na lata: quanto tempo de vida eu tenho? Assim, ó, na cara dura, Tá, que nem eu tô tá. falando com você. Quanto tempo de vida, doutor, eu tenho? Aí o médico falou: menino, você tá assistindo muita televisão. Ele falou: você tá assistindo muita televisão, você não vai ter. Muita Você série. não vai morrer. Disso aqui eu acho que não, hein? Difícil, mas precisa cuidar. Eu Cuidado. falei: beleza. Por quê? Eu já refiz toda a minha agenda de trabalho na empresa. Falei: eu vou começar a fazer o tratamento tal dia, eu preciso ajustar esse cliente assim, assado, cozido, frito. Meu, eu fiz uma agenda de trabalho para não prejudicar os meus clientes. Aí, eu fui, fiz a biópsia, deu tumor Aham. maligno, não teve jeito, fui para quimioterapia. Cheguei lá na quimioterapia todo louco. Falei, não, o negócio aqui é o seguinte, eu vou trabalhar. Eu levei o notebook, era o único cara que abriu o O notebook notebook. e começava. Aí a enfermeira chegou: o que o senhor está fazendo? Eu estou trabalhando, Trabalhando. eu preciso trabalhar. Eu não posso largar meus clientes na mão. Não, mas o senhor não vai conseguir. Por quê? Porque a gente vai aplicar uma droga no senhor, daqui a pouco o senhor vai dormir. Falei para a menina, você não sabe de nada, eu não durmo. Porque eu não durmo mesmo. Eu Durmo tenho. 4 horas por dia, A mais minha ou menos média, isso. a minha Ah, média assim de sono bem dormido são 6 horas. tá. Meu, 6 horas, 6 horas e meia, por milagre de Deus, 7. 8 horas pra mim é Você fazer já hora tá. extra. Ai, tá Não. doendo. Já acorda, Não, eu né, com não as costas. consigo. Eu já deu minha hora, eu já levanto e já começo a fazer minhas coisas. Aí, fica tranquilo. Aí eu peguei, ela chegou lá e foi, A primeira aplicou a sessão primeira de químio. sessão. Cara, aquele bagulho, mano. Aquele negócio é muito louco. É muito louco, bicho. Tipo, aquele Não, não, negócio, mano, eu foi. comecei a enxergar assim, parece vários refletores assim. Turvo. Aí eu peguei, fechei, desliguei o computador, entreguei pra minha esposa, falei, acho que eu vou dormir. Eu morri. Eu não dormi, eu morri. Eu acho que eu dormi a minha vida muito mais na quimioterapia que eu Do dormi que na na vida vida inteira. inteira.
Aí, foram 4 meses de quimioterapia, e uma coisa importante para quem está ouvindo o podcast, que é assim, ó, siga o que o seu médico falar para você fazer, pelo amor de Deus. Por que que eu tô falando isso? Eh, Tem gente que começa tratamento quimioterápico, homem principalmente, e algumas mulheres também, mas, eu acho que o homem é mais teimoso, ele faz tudo errado. Sim. Ele acha que ele pode tomar uma cervejinha no final de semana, não pode. De jeito nenhum, não pode. Porque se você bebe o álcool corta o efeito do remédio. O remédio tem ação prolongada. Eu ficava Hum, 5 dias, eu ia segunda a sexta-feira, todos os dias no hospital, tá. tomava a minha dose de medicação e depois eu descansava 15 dias de janela, porque durante esses 15 dias é quando o medicamento Queria faz os os efeitos. efeitos. E assim, os efeitos são horríveis, porque assim, a sexta-feira era meu dia de alegria e de tristeza, porque eu sabia que eu não ia mais voltar para o hospital. Mas no sábado eu sabia que eu ia passar mal. Teve um dia que eu vomitei das 10 às 8, das 10 da Meu manhã às 8 da noite direto, sem Deus. parar. Aí a médica me deu uma bronca. Eu nunca tomei, acho que nem no exército eu ia tomar uma bronca daquela. E ela falou: Meu, você vai morrer. Você não pode desidratar desse jeito. Começou a passar mal, já tem que vir pra cá. E aí tava no meio da pandemia, não sabia se eu tava com infecção, eu Medo, não sabia né? nada. A É. gente não sabia nada. E Nossa. aí o que que aconteceu? É, fiz tudo de acordo com o médico falou. O médico falou: olha, primeiro, alimento tem que ter aquele cloro que você compra no mercado, que você tem que colocar o alimento cru naquele O cloro lá. hidrosteril, É, né? isso. Aham. Você não pode comer comida frita, tem que ser só cozida ou assada. Hum. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ele foi falando, não pode, não pode, não pode, Porque o não pode. lugar onde era aqui era perto do. Não, era aqui, era no Era mais pra tórax, cima? era aqui no Tá. externo. Só que o grande detalhe é o seguinte, por quê? Porque se você não segue o que o médico fala, principalmente na base alimentar, você começa a ingerir coisas que você não pode porque sua imunidade baixa muito. É verdade. E fora aqui também alguns alimentos inflamam, né? Ah, O também, corpo e também também, prejudicam, né, na hora do também, também. tratamento. Então, o que que acontece? Leite eu não podia, leite derivado de leite. De jeito nenhum. Lactose. Lactose era cheirar e morrer de vomitar. Nossa. Aí, nesse período todo, foram 4 meses de tratamento. Eu segui certinho. E outra coisa, nada de tratamento alternativo. Olha só, eu sempre falo uma coisa, que existem pessoas que têm fé demais. Uhum. Nada contra a sua religião, aquilo que você acredita, de maneira alguma. Mas se um médico falou para você fazer isso, faça isso, independente do que a sua religião fale para você Sim. também. Porque nós temos uma série de tratamentos, às vezes até mesmo alternativos. É, hoje tem ozônio, É, né, que as pessoas fazem tem que tomar muito. muito cuidado. Alguns tratamentos eles têm eficiência. Por exemplo, com queda de cabelo, principalmente para mulher. Uhum. Tá? São coisas importantes. São tratamentos que ajudam mesmo. Aquela touquinha que congela o cabelo, aquelas coisas, Sim, tudo aquilo sim. lá funciona Aham. mesmo, porque eu vi lá na quimio funcionando. Mas, por exemplo, tem gente que, eu não vou mais tomar quimioterapia, vou Vioral. tomar alguma coisa via oral alternativa. Homeopatia, Terápico. fitoterápico. Meu, não faça isso absolutamente de jeito nenhum, porque você vai colocar a tua vida em risco. Ah, tem uma dieta X, porque um médico não sei da onde. Não inventa moda. Não inventa moda. Eu sempre falo uma coisa para todos os meus clientes: se você não tem recurso, não inventa moda. Faz o básico que Faz o funciona. básico que funciona. Se você está no meio de um tratamento contra um câncer, não inventa moda. Acabou. Não inventa. O médico falou que você vai tomar medicamento A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Acabou. E aí o que aconteceu nessa janela? 4 meses depois, eu cheguei um belo dia desse na sala do médico, o médico foi, falou, nós vamos precisar fazer uma nova tomo, para ver como é que está o tumor, e aí e fazer uma Você nova não biópsia. removeu? Você não chegou a fazer a cirurgia? Não Ah, precisei que fazer bom. cirurgia. O tratamento foi um sucesso. Assim, Olha, eu tenho algumas sequelas. Por certo. exemplo, qual que foi a sequela principal? Que foi a questão do diabetes. Eu virei diabético tipo 2 por Hum, causa da carga da medicação. Já tinha uma sim. propensão a ter, Aí mas aí, assim, né, foi a virada de chave. E abriu foi aí. a cerejinha do bolo. Mas eu vou te falar, em relação ao que eu como era para eu estar e como eu estou muito bem.
Eu estou muito bem. Inclusive com a questão do diabetes, porque o diabetes meu está sob controle. Por que que Sim. ele está sob controle de novo? Alimentação Alimentação regradinha. regradinha, medicação que o médico está passando. Não tomo medicamento alternativo nenhum, nenhum. Ele fala, ó, você tem que tomar esse kit de medicação, toca esse kit de medicação e exercício E físico. você tá na remissão Eu agora. estou na remissão há 2 anos. 2 anos. O Dois tempo de anos. remissão são 5, né? 5 anos é o tempo mínimo para o período de remissão. Eu estou já há 2 anos e até agora, graças a Deus, você tá bem. Ah, com certeza. E olha, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente os meninos, né? Uhum. Sobre essa questão de se cuidar. Porque é muito importante. A gente está no Novembro Azul, a gente trouxe também um pouquinho da história do Isaac para também trazer a consciência, porque a gente vê a mulherada fala, né? A gente do Outubro Rosa o tempo todo, mas quando chega no Novembro Azul, fica todo mundo quietinho, né? Os homens têm essa dificuldade. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem de puxão de orelha, Isaac, para Olha, os a mensagem que meninos. eu deixo para vocês é o seguinte: primeiro, se cuidem. Segundo detalhe importante, além de se cuidar, você ir no médico e o médico fazer alguns exames em você não vai te deixar, não vai te fazer menos homem por isso. Porque se você for pensar o que a mulher passa todo ano em É, relação meu ao que amigo. você vai ter que passar, meu amigo, não faz nem cócegas. Não faz nem cócegas. Isso não vai te fazer menos homem. E isso daí pode ser, assim, a linha, o divisor de águas entre você estar vivo ou você estar morto. Se eu não tivesse escutado a minha esposa na época e ido lá para fazer a tomo dos pulmões, hoje eu poderia nem Nem estar estar aqui aqui, né? conversando com vocês. É verdade. Então, é assim que funciona. É cuidar da saúde. Ah, eu não vou lá no médico, o médico vai fazer aquele exame de toque em mim. Filhote, faz! Se é entre isso e você morrer, é melhor fazer. Não Não tem o que é? fazer. Ah, eu não quero tirar Exame de sangue, fazer um sangue. exame de sangue que eu desmaio. Eu também desmaiava. Mas depois eu Eu tomar, acho o máximo depois eu vocês, tomar meninos, com medo. 54 picadas, você se acostuma. É verdade. Então você não faz mais cócegas. Entendeu? Então é isso, cara. Tem que fazer isso, porque a diferença entre se cuidar justamente aquela linha divisor de águas entre viver mais Sim, ou a diferença de morrer. sim. É isso. Olha, que bate-papo gostoso, gente, não é, Léo? Muito bom, né? Nossa, Isaac maravilhoso. Tem que ser professor mesmo, né? Tem tudo a ver com ele. Imagina, deve ser maravilhosa as suas aulas, deve ser muito, muito legal. Quero te agradecer. Quero que você Obrigado. passe os seus contatos para quem está assistindo a gente, quiser conhecer um pouquinho mais, né, da escola também que você dá aula, conhecer um pouquinho mais sobre os números, sobre a inteligência artificial, por favor. Vocês podem entrar aí no Instagram, Isaac Sal. Isaac é Isaac assim, é ó. assim, IZAC. I-Z-A-C, Sal, S-A-L. Tem uma história curiosa Por aí, mas que eu é Isaac Sal? Pode contar, não? posso sim, porque é assim, durante a pandemia, logo depois que eu saí, logo depois que eu saí do tratamento, eu dava aula de teologia antes. Ah, que E legal. aí eu tinha um livro de um cara chamado Caio Fábio, chamado Sal Sim, Fora do Saleiro. conheço. E aí eu ia fazer alguma coisa dentro do sal fora do saleiro. Só que aí começou a pegar tem tanta gente, e aí eu comecei a dar aula e tudo mais, eu perdi a mão. E aí virou Instagram Isaac Sal, mas o Isaac Sal vai mudar, aí vai estar entrando, vai virar profissional aí agora, vai ser mais Legal. profissional. Mas pode me procurar lá no direct, você que de repente também está precisando de um contador, não sei, de uma empresa de contabilidade, Cuidar dos seus dos seus milhões? milhões, pode procurar lá. E tem Isaac Luiz Brandão no LinkedIn. Legal. No LinkedIn, pode procurar lá. E tem Isaac Brandão no Facebook também, sem problema nenhum. E a faculdade onde eu dou aula chama Unifiel, Osasco. É só colocar Uni de Universidade Fiel, I-E-F-I-O-E-O. Pode colocar lá na Fiel, lá, tá em Osasco, eu tô lá dando aula lá para aquela galerinha. Quem sabe você não vira meu aluno? Muito bom, muito bom. Olha, eu amei o nosso podcast. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Espero que você absorva todas essas informações aqui. Cuide-se, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo podcast.